Pessoal, boa tarde. Hoje eu vou regravar um vídeo que eu postei no YouTube e ele foi postado sem som, ele foi baixado sem som. Eu comprei um microfone novo, né? E aquilo funcionou normal, fiz os testes tudo depois da gravação, só que depois, quando eu postei, não está aparecendo o som. Então, eu vou regravá-lo, vou fazer um outro vídeo sobre o tema, e excluir aquele que eu já tinha postado. O nome dele era Manias Insanas, né? E nesse vídeo eu vou, relatar alguns procedimentos, algumas das nossas atitudes que fogem do racional, que fogem do habitual, do factível, do usual, para a gente perceber, para nós todos percebermos o quão a gente se envereda por conta dessa doença no caminho do insano, do sem lógica, né? Então, assim, eu relacionei algumas coisas que eu gostaria que vocês atentassem para elas. Primeira coisa, é aquele fato de a gente, quando aos primeiros sintomas, as primeiras sensações, a gente entrar nas redes sociais e buscar doenças para os sintomas. Mal a gente sabe que isso aumenta ainda mais o nosso processo ansioso, aumenta ainda mais a nossa dificuldade. Porque se a coisa é no psicológico, o que a gente tem que entender? Que quando eu assisto, quando eu vejo, quando eu ouço coisas dessa natureza, a tendência é aumentar em mim todos os sintomas de ansiedade. Eu somatizo tudo aquilo, né? Outra coisa é ficar falando, trocando como se fossem figurinhas, sintomas, sensações, dores. Por quê? Quando eu falo com alguém, quando eu entro na rede social, no WhatsApp, nos grupos, ou qualquer que seja, no Facebook, e vou comentar, com as pessoas aquilo que eu estou sentindo, aquilo vai ficando gravado na minha mente, com certeza não vai sair, vou entrar naquele ciclo, e ao invés de me ajudar, vai piorar mais as coisas. Acrescentando-se que, além de tudo isso, eu vou somatizar aqueles sintomas que o companheiro de lá, a pessoa da outro lado da rede social, ou do telefone, qualquer que seja, que ele está sentindo. Às vezes não é um sintoma que seja meu, que eu esteja sentindo na hora. Mas se o camarada lá falar, eu estou sentindo uma tontura, uma dor de cabeça, eu às vezes não esteja sentindo. Mas a hora que eu ouço o que ele está falando, eu somatizo. Então, são atitudes assim, aquela coisa de ficar aferindo pressão toda hora, todo momento, é uma atitude fora do comum, fora do normal. Outra, a gente ficar indo a médico toda hora, Tem pessoas que vai a médico, a gente sabe, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes ao ano. Quando a própria medicina nos orienta que a gente precisa sim ir naquelas consultas rotineiras, de 6 em 6 meses ou de ano em ano. Só se houver alguma alteração naqueles exames de rotina que o médico vai sugerir um outro procedimento. Outra coisa, a gente tem que entender o seguinte, que só o fato de estarmos indo nos hospitais, nos laboratórios, com muita frequência, isso já altera em nós as nossas reações. Por quê? A gente cria uma expectativa negativa, a gente fica na expectativa de que tenha alguma coisa errada. Aí o que acontece? Aumenta a nossa ansiedade, aumenta o nosso
o nosso problema psicológico, os nossos sintomas. Vou voltar na coisa do aferidor. Mal sabemos nós, né? Mal sabemos nós que quando a gente coloca o aferidor e a gente está naquela situação de ansiedade extrema, geralmente dá alteração ali, principalmente nos batimentos cardíacos. Aí o que acontece? Por conta da ansiedade, por causa dessa expectativa que a gente cria. O que acontece? A ansiedade aumenta. Então são manias como essas que a gente precisaria ir tirando, né? Outra mania, a gente gosta de ficar vendo televisão, assuntos de violência, de morte, né? De doença. Isso, para quem é ansioso, para quem tem esse processo de somatização, nós atraímos todos esses sintomas para a gente. Aí alguns podem perguntar, mas você acha que eu devo viver alheio às coisas? Eu tenho que estar informado, eu tenho que estar sabendo de tudo. Sim, mas nesse momento, talvez no momento que a gente está passando de ansiedade, de somatizar, de desequilibrar, seria de bom tom não entrar nessas redes sociais, ou ler jornais, assistir televisão, onde os termos são esses: violência, política, doença, né? Porque isso vai nos desestabilizar. E mesmo porque não vai resolver o que sentimos. Não vai, muito pelo contrário, vai nos dar mais assim, vai turbinar ainda mais o nosso processo ansioso. Vocês podem notar, toda vez que você pega uma notícia, fala de uma doença, a gente somatiza. Fala de violência, a gente sente. Então, enquanto a gente não conseguir controlar isso, eu sugeriria que a gente evitasse, pelo menos, né, nesses momentos mais difíceis. Outras coisas que a gente percebe, muita gente que nos relata. Fala, eu estava assim, eu estou sentindo um mal-estar, mas eu estou com medo de comer. O que a comida, o que a refeição vai trazer de diferente naquilo que a gente já sente há 5, 6, 7, 10 anos? Estou com medo de dormir. Que diferença vai fazer se a gente dormir ou ficar acordado? A tendência é piorar, porque quando a gente não come, quando a gente não dorme, o organismo sente. Quando você não dorme, você amanhece no outro dia com reflexo do sono, da falta de sono, e isso gera alguns sintomas no corpo. Quando a gente deixa de comer, por muito período, muito grande, gera a tal de a glicemia baixa, né? O que acontece? A nossa glicemia baixa gera alguns sintomas, né? E isso o que acontece? Quando vem sintoma, o que alerta em nós? A doença, o infarto, o derrame cerebral, aneurisma. Aí já começa a dar dor de cabeça, zonzura, a gente já parte para entender isso de outra forma. Então, assim, o ideal seria que nós tivéssemos uma vida dentro do racional, dentro do factível, dentro mais perto da normalidade possível. É verdade que não existe, não tem como a gente estar dentro da normalidade sentindo essa gama de coisas, mas a gente tem que entender que a gente contribui muito para isso, com as nossas atitudes, né? Porque se eu fico sem comer, a minha glicemia baixa, aí começa a dar sintoma. Se eu fico sem dormir, vai dar uma dor de cabeça, vai dar uma tontura, aí o que acontece? Vai entrar naquele processo de ansiedade, né? Então, existem coisas que às vezes começam em nós mesmos e a gente não percebe, por manias sem fundamento lógico, né? Todas essas manias que eu falei aí, tá dentro de um rol de coisas que a gente pode controlar, que a gente pode, né, assumir uma outra postura. Que diferença faz? Olha bem, que diferença faz eu não dormir porque eu senti o sintoma? Que diferença faz eu não comer se eu sentir os sintomas?
vai fazer diferença negativa. Porque não vai melhorar o que eu estou sentindo se eu parar de comer. Não vai melhorar o que estou sentindo se eu parar de dormir. Ao contrário, vai piorar. Porque aí aquelas sensações, aqueles mal-estares, aquelas dores de cabeça, elas vão continuar por uma falta biológica que eu estou provocando. Porque eu tenho que comer cotidianamente, com certos intervalos de tempo. Eu tenho que dormir, né, para recuperar as energias gastas durante o dia. Se eu não faço isso, o corpo vai cobrar. E como o corpo cobra? Através de sintomas, de sensações. Como a gente já está com a cabeça, né, cheia de coisas por causa da ansiedade, qualquer sintoma, qualquer coisa que eu sinta, eu vou estar relacionando a isso. Você está entendendo? Então é isso, gente, que a gente precisa perceber. Tem coisas que se a gente às vezes evitasse, a gente diminuiria muito o que a gente sente. Porque a gente às vezes procura, né? Os antigos diziam, quem procura, acha, né? Então eu fico sem dormir. Vou dar um exemplo. Se eu fico sem dormir, no outro dia, de medo, né? Por medo de passar mal dormindo, né? Aí o que acontece? Se eu fico sem dormir, no outro dia, meu corpo vai cobrar aquela noite de sono que eu não tive. E a forma de cobrar é sensações no corpo. Aí eu volto a entrar naquele processo da ansiedade. Se eu fico sem comer por um longo período de tempo, o corpo também vai cobrar por conta, né, da falta do alimento. E vai gerar sintomas no corpo. Aí eu entro no processo da ansiedade. Por isso que a gente não sai desse ciclo, pessoal. Porque é vendo coisas que não se deve, é escutando pessoas que não se pode, é assistindo coisas indevidas, né? É fazendo coisas, né? É fazendo coisas que está fora do racional. Olha, onde há racionalidade quando você não dorme, quando você não come, quando você deixa de ir nos lugares por conta da doença? Onde tem racionalidade nisso? Que diferença faz, suponhamos, né? Que isso é coisa da nossa cabeça, mas suponhamos que eu vou passar mal, vou sofrer uma síncope qualquer. Que diferença faz eu sentir em casa ou lá na rua? Que diferença faz eu sentir em casa ou no shopping, ou no mercado, ou no clube, onde quer que seja? Se a gente pensar racionalmente, lá fora é melhor que em casa. Porque em casa a gente acha que está protegido, que está sozinho ali, vai para o quarto, né? Então, ali é mais difícil de ser socorrido, no caso de ter alguma coisa. Agora, lá na rua, todo mundo está vendo, está passando 1.000, 10.000 pessoas, né? Se tiver de acontecer algo, lá é mais fácil de ser socorrido. Então, pessoal, é nesse sentido que eu gostaria de alertar, né? Que a gente, muitas das vezes, somos os próprios provocadores das nossas crises de ansiedade, por conta da cabeça atulhada de coisa negativa, de pensamentos negativos, de coisas sem fundamento, insanas, sem nenhum fundamento lógico, não é? Então, assim, é nesse sentido que eu gostaria de alertar. E pedir a vocês que repensem isso, analisem isso por outro prisma, de outra forma, para vocês entenderem como que se a gente ir alterando isso em nós, a gente vai ter uma qualidade de vida mais ou menos boa, né? Mais ou menos relativamente boa, né? Então, é isso que eu gostaria de deixar claro. Sairmos dessa insanidade que a gente se colocou, que a gente, né, chegou lá e não sai disso. Ou uma coisa só para finalizar, volto a dizer, eu sempre vou dizer isso nos finais dos vídeos. Se a gente não tomar atitudes, a gente não sara. Atitude buscando o racional, o dentro da possibilidade, do real. Não criar fantasias na cabeça, né? Porque quanto mais fantasia a gente cria, mais dificuldade a gente tem de aceitar as coisas. Ah, se o fulano
Lá na rua da minha casa, alguém passou mal por conta disso. Aí eu vou passar mal também. Lá no Rio Grande do Norte, ali no exemplo, né, que eu estou dando, morreu uma pessoa assim, assim. Aí eu estou com medo de morrer assim, assim. Pode ser que até que eu morra da mesma coisa. Mas onde está a lógica disso? Então, é isso que eu convido. Vamos pensar racionalmente, vamos usar a razão. Nós somos seres inteligentes, velho. Deus não nos criaria, né, para ter uma doença dessa, para que a gente passasse por ela sem usar a nossa inteligência, nosso raciocínio, nossa lógica. Eu não vou contar aqui porque tem coisas que eu ouço que chega ao ridículo, que as pessoas fazem. Chegam ao ridículo. E cada um de nós faz, eu fiz. Não estou falando que... Não estou jogando a pedra no outro, não, e me escondendo, não. Eu fiz. A gente faz coisas que, se a gente for contar para os outros, vira chacota, vira riso, porque ninguém vai entender isso, que a gente tem capacidade de fazer quando está tomado pela a falta de lógica, pela falta de raciocínio, pela falta de pensamentos racionais. Analise cada um de nós, analise. E eu estou falando de mim, que eu fiz. E não tem vergonha de falar, porque eu sei que muita gente faz. Mas eu não vou falar isso aqui, porque cada um vai, se fizer uma retrospectiva do período da doença, ele vai perceber que chegou a fazer coisas que, ser dentro do estado normal dele, ele não faria. Não é? E ninguém faz. Então é isso que eu gostaria de deixar o alerta. Tomara que sirva de orientação, de um ponto de partida. Nunca vou querer que vocês façam o que eu fiz. Eu conto a minha história, conto o que aconteceu comigo, para que sirva. A pessoa tome uma direção, né? Não é que deva seguir o que eu falo, mas pelo menos para provocar o pensamento lógico, para provocar a razão, para não cair nas mesmas coisas que eu caí. E demorei a perceber isso. Talvez muitos de vocês estejam passando pelo que eu passei. Tudo isso que eu falo aí, eu passei. É por isso que eu tenho, né? Eu tenho, assim, sustentação para falar. Porque eu passei, não estou apontando ninguém, mas eu vejo muitos fazendo como eu fiz. Tá certo? Então tá, pessoal, eu vou continuar nisso aí. Eu gostaria que, volto a repetir, que esses vídeos, se forem bem recebidos, que vocês gostarem ou tiverem uma certa boa vontade, né, de ouvirem e perceberem que tem algum cunho de validade, eu gostaria que eles chegassem a mais pessoas. E se vocês puderem, né, compartilhar, dar o like, inscrever no canalzinho nosso aí, eu não tenho intenção nenhuma a não ser ajudar o maior número de pessoas possíveis. Só. A quanto mais pessoas chegar, e que se as pessoas entenderem, né, absorverem o nosso pensamento, assim, no sentido de buscar em si o equilíbrio, já está bom demais. É só isso que eu quero, tá? Que Deus proteja. Até daqui um pouco, daqui uns dias, ou 1 ou 2 dias, eu gravo mais alguma coisa. Fiquem com Deus.